aqui a gente dá início à nossa conversa de hoje. Todos estão com o áudio fechado, mas eu tenho aqui um chat. Peço que vocês fechem o áudio de vocês durante essa apresentação, tá? E qualquer questão que vocês tenham de dúvida, a gente abre no final da palestra e conversa um pouquinho mais a respeito, né, e tira todas as dúvidas. Acho que o Jean está com o áudio aberto, vou pedir para fechar. E é isso, então vamos dar início aqui. Estou vendo alguns nomes conhecidos. Obrigado pela presença de todos novamente. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, só vou fazer as devidas apresentações. Eu sou médica veterinária, né, com formação em patologia clínica veterinária e com ênfase em hemostasia, tá, em coagulação. E atualmente eu sou gerente de linha, né, da linha veterinária na Ecodiagnóstica. Então, para a gente falar de dímero D, uma das coisas que a gente tem que ter conhecimento e relembrar é a parte de hemostasia, né? Lá da parte teórica, a gente tinha uma divisão meio quadrada com relação à hemostasia, que é a hemostasia dividida em primária, secundária e terciária. E isso já caiu por terra tem um tempo. Hoje a gente vive uma hemostasia de forma global, né, baseada em células, e que a gente leva mais em consideração os tipos de distúrbios que estão acontecendo. Né? Então, um deles é os distúrbios vasculares e plaquetários, onde a gente vai considerar que as vasculopatias, as trombocitopenias e a doença de von Willebrand, né, que onde os vasos vão estar envolvidos, as plaquetas, suas deficiências numéricas ou funcionais, e a deficiência do fator de von Willebrand, que é um dos fatores de coagulação aí que faz a ponte entre plaquetas e tudo mais. Dentro dos distúrbios, a gente ainda tem os distúrbios de coagulação, que seria a antiga hemostasia secundária. Nessa categoria, a gente vai considerar as deficiências na síntese, né, de fatores de coagulação, deficiências congênitas, como as hemofilias, ou as adquiridas, como as intoxicações, os consumos de fatores, como acidente botrópico, por exemplo, né, além da presença de inibidores e a hiperfibrinólise, que seria a hemostasia terciária aqui de forma primária. Além disso, a gente tem os distúrbios trombóticos. Os distúrbios trombóticos se refere àqueles estados de hipercoagulabilidade sanguínea, tá? E dentre as suas causas, né? Então, um estado de hipercoagulabilidade que leve a um distúrbio trombótico, ele pode vir de uma perda de anticoagulantes, ou de uma fibrinólise deficiente, né? Ou uma alteração de fluxo de vaso, ou uma própria lesão tecidual aí vascular que leve à formação de um trombo, né, e a ocorrência dele. O que é importante ressaltar aqui é que a identificação do mecanismo envolvido, ela vai interferir diretamente no prognóstico e na terapêutica, né, então, que a gente vai conversar um pouquinho, relembrar um pouquinho e falar das aplicações do dímero D é justamente entender esses mecanismos e que cada um deles vai ter uma forma de tratar e que, consequentemente, para o paciente, vai ter um prognóstico também aí característico. Bom, como o foco aqui é dímero D, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é o que é dímero D, né? Talvez para muitos seja algo ainda desconhecido e novo. Então, o dímero D, ele é um fragmento de degradação da rede de fibrina. Tá? E o que é isso, né? Traduzindo, significa que a coagulação, ela ocorre, né? A gente tem um início de ativação plaquetária, formação da rede de fibrina, né? Formação do plug, do coágulo em si, e, consequentemente, depois dessa coagulação, a fibrina, ela é degradada. Então, o fibrinogênio, que se transforma em fibrina, né, para exercer o seu papel na coagulação,
ele vai ser degradado, porque senão isso vira um trombo e cresce e tem lá suas consequências. Então, a fibrina ela vai ser degradada, né, no processo de fibrinólise. Então, o produto de degradação dessa fibrina, um deles é o dímero D. Então, a gente tem a ação da plasmina, quebrando, né, essa fibrina reticulada e gerando vários produtos de degradação de fibrinas da fibrina, e um deles é o dímero D. Tá? Dímero D, porque ele é composto de duas unidades formando um dímero. Então, o dímero D elevado, ele denota, então, a formação de fibrina intravascular, né, e a fibrinólise em si, mediada pela plasmina. Aí a gente vai ver que existe a possibilidade de uma formação de fibrina de forma intensa intravascular, que seriam os estados de hipercoagulação, né, e a formação também, a reação de fibrinólise de forma primária, né? Porque normalmente o que se tem um estado de hipercoagulação e a fibrinólise, consequentemente, tentando compensar isso. Mas se tem também a fibrinólise também de forma primária, né? Causando aí o aumento do dímero D nesse sentido. Então, o diagnóstico do dímero D, na verdade, o auxílio diagnóstico do dímero D, ele vai ser com relação a condições de coagulação intravascular disseminada e a doença tromboembólica. Tá? Então, vai ser mais ou menos nesse viés que a gente vai conversar hoje, nessas suas aplicações com relação a isso. E quando eu falo de hemostasia, de coagulação, já falei um pouco aqui do processo de fibrinólise, então a gente tem que lembrar que existe sempre uma balança no processo de hemostasia, né? Essa balança, ela se equilibra dentro dos fatores pró-coagulantes, né, e os fatores anticoagulantes. Então, se não fossem os fatores pró-coagulantes, os pacientes morreriam de hemorragia, e se não fosse os fatores anticoagulantes, morreriam de tromboembolismo. Então, a hemostasia vem para equilibrar tudo isso, e a fibrinólise é uma etapa da coagulação, que é lá no processo final. Depois do coágulo produzido, né, a fibrinólise vai limitar a evolução desse trombo formado, e vai ser também responsável pela dissolução dele, tá? Para a gente poder ter a dissolução. Tanto quando a gente pensa em trombo, dissolução de trombo, muitas vezes a mente já remete à obstrução completa, mas a gente tem que pensar que existem também microtrombos, né, circulantes e sendo formados o tempo todo. Então, essa função de fibrinólise, ela vai acontecer de forma natural, né, dentro do equilíbrio entre fatores coagulantes e anticoagulantes também. Pessoal, tudo bem até aqui? Todo mundo me ouve? Qualquer coisa, problema técnico, eu estou de olho aqui no chat também para corrigir, mas a gente vai dar seguimento, então, aqui com os fatores pré-analíticos para a gente analisar um dímero D. Então, eu vou entender, até o final dessa apresentação de hoje, a gente vai entender a aplicação, né, de um dímero D, mas a gente precisa pensar um pouquinho antes, né? Eu vou pedir um dímero D agora, daqui para frente, né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter para enviar essa amostra para o laboratório para realizar esse dímero D? Então, o primeiro cuidado é a coleta, né? Toda a coleta de um exame hemostático, ela tem que ser uma coleta muito tranquila, sem grandes tentativas de acesso ao vaso, né? Para não estimular o fator de coagulação, para não estimular a coagulação já ali no momento da coleta, e isso tem uma interferência lá no resultado, tá? Então, o processo de coagulação, ele já se inicia no momento que a gente introduz a agulha no vaso e expõe fator tecidual. Então, ali já inicia o processo, por isso que a gente insiste numa coleta única, de punção única, de fluxo livre, sem obstruções, sem interrupções, tá? Depois disso, a gente vai pegar esse sangue, se não for um vacuum container, a gente vai pegar esse sangue colhido e colocar num tubo. Esse tubo tem que ser o tubo de citrato de sódio, que é o tubo de tampa azul. Com
Com isso, a gente vai ter que centrifugar essa amostra e preservar o plasma citratado, que é onde a gente vai realizar o exame. Uma das questões com relação a um tubo de citrato é que muitos colegas, né, desconhecem ou talvez não respeitem o volume indicado no tubo de citrato de sódio. É muito importante que se respeite esse volume, porque o citrato de sódio, ele tem uma proporção exata para atuar de forma adequada e não interferir no resultado do exame. Então, todo o tubo, ele é fabricado e produzido para se colocar uma parte de citrato de sódio para 9 partes de sangue. Então, se o tubo menciona 1,8 ml de sangue, é esse volume que você tem que colocar lá. Colocar menos é um problema, porque você pode diluir esse sangue com um anticoagulante e o seu resultado pode ter um viés negativo, ou se você colocar demais, essa amostra pode coagular e aí o seu resultado também vai estar alterado. Tá? Então, o importante aqui é respeitar o volume do indicado no tubo. Depois disso, a gente vai centrifugar essa amostra, né, e preservar esse plasma. Então, o ideal é que se processe o dímero D o mais rápido possível. Então, o VetCheck, que é o equipamento da ecodiagnóstica, ele traz essa vantagem de ser um equipamento extremamente acessível, né, e a gente ter o dímero D ali na mão imediatamente para realizar o teste em 5 minutos. Tá? É uma coisa que não se tem hoje no mercado de forma tão rápida assim. Ou então você separa esse plasma, refrigera ele durante 2 semanas, ele é estável, ou em 1 mês congelado. Tá? Quando a gente vai avaliar dímero D, né? A gente vai avaliar dímero D quando houver uma suspeita de uma coagulação intravascular disseminada, de uma embolia pulmonar, seja ela qual for o motivo, de uma trombose sistêmica, seja ela qual for a origem, ou de uma insuficiência cardíaca congestiva crônica, por exemplo, que cursa com estados de hipercoagulação. Então, pessoal, em várias situações clínicas em que o veterinário se depare com um paciente em risco trombótico, ele é ideal que analise o dímero D e avalie isso para se ter um parâmetro inicial, né, para se ter uma referência do paciente, do quadro hemostático do paciente naquele primeiro atendimento, naquele pronto atendimento. E aí, em seguida, fazer, né, as avaliações de origem, causa, que a gente vai mencionar aqui um pouquinho dos fatores de risco para isso, e entrar com uma terapêutica e fazer o acompanhamento desse paciente até ele estar aí estável, né, estabilizado. Então, o que é importante ressaltar aqui tentar passar meu slide. O que é importante ressaltar aqui é que diversas doenças cursam com alterações hemostáticas de hipercoagulação e risco trombótico. Então, a gente tem que entender um pouquinho também da fisiopatogenia, e muitos trabalhos hoje buscam essa compreensão e esses estudos, até porque as ferramentas de hemostasia, né, de análise hemostática, elas vêm sendo cada vez mais acessíveis, que até então a gente só tinha TP, TTPA, que são os testes de triagem, contagem de plaqueta propriamente dito, os tempos de coagulação, esses novos exames vêm sempre a agregar novas informações e conseguir triar esse paciente para qual processo hemostático ele está passando, em qual condição ele está, e a doença de base, o que ela faz para esse paciente ter uma alteração hemostática. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é quais são os fatores que podem levar a um paciente a ter um risco trombótico ou a ter uma tendência trombótica. Né? A gente lembra da tríade de Virchow, que é uma tríade composta por 3 categorias de fatores que contribuem para a trombose. Então, o primeiro deles, ou um deles, na verdade, é a alteração dos constituintes do sangue. Então, se eu tenho qualquer alteração, alguma alteração que leve a um estado de hipercoagulação, eu posso ter também, conjuntamente, a obstrução do fluxo, né? Então, se eu não tenho um fluxo patente nesse vaso e eu tenho uma estase sanguínea, a tendência é esse sangue começar a coagular. E outro fator contribuinte é a lesão da parede vascular. Então, a exposição do fator tecidual
é o fator desencadeante de coagulação, e aí vai iniciar, então, também um risco né, de turbilhonamento. Então, aí a gente tem as cardiopatias como uma dos fatores aí bem estudados também com relação a isso. Quando a gente fala de uma condição de hipercoagulação, né, ou alteração dos componentes do sangue, como eu mencionei no slide anterior, aí a gente pensa, por exemplo, vocês estão me ouvindo, pessoal? Confirma para mim, que tem pessoas que estão falando que não estão me ouvindo. Alguém pode abrir o áudio aí e confirmar, por favor? Ou responder aqui no chat para mim. Joia, beleza, era só uma questão pontual. Obrigada. Bom, continuando então, as alterações de constituintes do sangue, como eu mencionei no slide anterior, então vão ser alterações que levem a um estado de hipercoagulação. Então, um deles seria o aumento da atividade plaquetária, então, uma hiperagregação plaquetária, por exemplo, e aí, por a plaqueta em si ser uma célula, né, que ela tem também um papel inflamatório, né, processos inflamatórios em si que aumentem e ativem essa função plaquetária vão poder induzir e levar a um estado de hipercoagulação. A própria ativação da coagulação em si, então, uma necrose tecidual, por exemplo, né, que estimula aí o processo de coagulação com presença de citocinas, fator de necrose tumoral, enfim. Outro fator que é comum a gente verificar, por exemplo, na doença renal crônica e na síndrome nefrótica ou em doenças que cursam com perda de proteína, é a deficiência da antitrombina. A antitrombina é um dos anticoagulantes naturais, né, dentro daquela balança que eu comentei de coagulação e anticoagulação, a deficiência dessa antitrombina também vai contribuir para um estado de hipercoagulação no paciente, tá? E alterações endócrinas ou metabólicas também que levam à hipercoagulação. Aí, alterações endócrinas, a gente pode comentar o hiperadrenocorticismo, né? Dentro dos efeitos do cortisol, a gente tem o aumento do número plaquetário, bem como a gente pode ter também consequências renais desse hiperadrenocorticismo e contribuir ainda mais para essa hipercoagulação, né, essa condição de hipercoagulação pela perda de antitrombina. E, além disso, estava até comentando outro dia com um colega com relação à parte de hiperadrenocorticismo, a gente comentou da deficiência de antitrombina, do cortisol como e do processo inflamatório como um todo da condição do paciente. Né? Então, muitos desses pacientes, tanto, por exemplo, na doença renal crônica e no hiperadrenocorticismo, o paciente cursa com um processo inflamatório, né? E esse processo inflamatório, consequentemente, ele tem um aumento do fibrinogênio. O fibrinogênio é uma proteína de fase aguda da inflamação e esse paciente
pela presença aumentada do fibrinogênio, vai ter um risco aí, uma condição de hipercoagulação e uma tendência ao risco, né, de um evento trombótico. Bom, apresentado aqui as devidas, algumas das condições que podem levar a um estado de hipercoagulação e risco trombótico, a gente vai dar continuidade no raciocínio aqui da nossa conversa. Então, uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, e essa aqui são representações gráficas de um exame que se chama tromboelastometria. A tromboelastometria, ela é um exame que hoje é pouco acessível, somente em grandes centros ou centros de unidade de intensivismo tem essa ferramenta, mas o que eu queria que vocês entendessem, quando eu falo em um estado de hipercoagulação, é um equipamento que consegue medir a coagulação em tempo real, então se coloca o sangue aqui dentro e esse pino se move e consegue medir a resistência desse coágulo ao longo do tempo, né, para saber se esse coágulo ele está coagulando adequadamente, quanto tempo ele demora para coagular, e se ele pode estar coagulando demais e formando, por exemplo, um coágulo extremamente firme, né, e está coagulando muito rápido. Então, duas situações que eu gostaria que vocês observassem esse gráfico aqui, que é um gráfico normal, né? Vejam aqui a amplitude dessa área azul, que seria a representação da resistência do coágulo, né? Da dureza, entre aspas, de quão firme esse coágulo é. E aqui, pessoal, ó, é um estado de hipercoagulação, tá? Então, esse paciente aqui, essa areazinha fininha, é o tempo de coagulação. Então, ele coagula muito mais rápido, ele coagula de forma muito mais intensa dentro aqui a gente mede um ângulo que chama ângulo alfa, tá? E ele é um dos parâmetros que a gente considera para um paciente em hipercoagulação, tá? E essa amplitude extremamente grande aqui significa essa hipercoagulação, essa condição de hipercoagulação dos pacientes que eu estou explicando aqui para vocês. Então, bom, continuando aqui a nossa ideia, a gente vai, então, para entender por que o dímero D é importante nessas condições, né? Então, vou ser repetitiva em lembrar que a aplicação do dímero D vai ser principalmente nessas condições aqui, então, de coagulação intravascular disseminada, por quê? Porque a coagulação intravascular disseminada se inicia com um processo de hipercoagulação, depois se inicia com um processo de hiperfibrinólise, e por último, a gente vê uma condição de hipocoagulabilidade. Tá? Então, a gente quer ter uma ferramenta rápida, já que eu não tenho, por exemplo, uma tromboelastometria. O dímero D vem justamente dar essa informação para a gente. Ele está coagulando demais e destruindo muita fibrina? Eu quero saber se esse dímero D vai dar aumentado ou não. Tá? Então, é isso também em pacientes que sabidamente têm risco trombótico, ou têm clínica de trombose, o dímero D vem confirmar isso para a gente, não, esse paciente está com o dímero D aumentado. Então, se ele tem clínica, eu confirmo isso, tá? E hiperfibrinólise, em algumas situações, vou dar um exemplo aqui, que vou mostrar um trabalho depois, que é a pancreatite, por exemplo. A pancreatite, pela presença das proteases, né, é um processo que culmina com consumo de fator de coagulação e até ativação de fibrinólise, a gente pode ter hiperfibrinólise primária na pancreatite. E aí o dímero D vem justamente também dar essa ajuda, tá destruindo demais a fibrina, tá acontecendo um processo de hiperfibrinólise primária, né? É claro que a tromboelastometria, ela sempre vai ser o gold standard, mas ela não é algo ainda disponível prontamente e de fácil acesso. Então, o dímero D vem, né, nessa mão aí de dar facilidade para o clínico. Então, fatores de risco, eu nem vou me ater, porque eu já comentei praticamente todos e a gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Falando de fibrinólise, então, pessoal, lembrando um pouquinho do que é esse processo de fibrinólise, ele vai ser um mecanismo de feedback, né? Então, eu estou coagulando muito, eu tenho que destruir. Então,
Só que, relembrando, a gente tem o plasminogênio, que é a partícula inativa, né? Ela vai ser ativada pelas substâncias ativadoras de plasminogênio, e aí a gente tem várias, que vai gerar a plasmina e é ela que vai destruir a fibrina em PDFs ou produtos de degradação da fibrina e dímero D. Tá? Então, a gente tem a plasmina e a antitrombina como duas participantes aí essenciais, e a gente tem que pensar também, por exemplo, quando eu tenho antitrombina deficiente, como eu comentei, na doença renal crônica, por exemplo, a antitrombina, ela é um cofator funcional de vitamina K. Então, muitas vezes, se eu tenho um paciente com deficiência de antitrombina, né, eu tenho que lembrar de repor antitrombina, né, faz parte aí do processo terapêutico de reposição, porque não adianta nada eu fazer vitamina K e anticoagulante num paciente que tem um risco trombótico, né, como uma doença renal crônica, uma síndrome nefrótica, e não repor antitrombina. Então, eu tenho que fazer um plasma fresco, por exemplo, para repor isso e essa vitamina K fazer o efeito dela. Com relação ao tromboembolismo, pessoal, os sinais clínicos, eles são variados, né? Não é o meu objetivo aqui falar de clínica, efetivamente, disso, mas a gente também tem que pensar em outras formas diagnósticas, porque não vai ser só um dímero D isoladamente, né, que ele vai te dar o diagnóstico. Você vai ter que associar ao sinal clínico do paciente, né, a todo o exame físico dele, histórico, né? A gente pode ter também auxílio de imagem, né, a ultrassonografia. Além disso, continua com o coagulograma valendo, e esses cuidados pré-analíticos que eu comentei, né, da amostra para dosagem de fatores de coagulação, do dímero D, ou qualquer outra prova de coagulação, ele é extremamente essencial para um coagulograma bem feito, tá? Assim como para a dosagem do dímero D. E aí, por último, se não tiver como tratar e manter esse paciente vivo, lá na necrópsia a gente vai ver, então, a presença do trombo, e aí eu acho bastante importante quando há essa suspeita, e era uma das coisas que a gente sofria muito durante a pós-graduação, era o paciente doente renal crônico, às vezes, ir a óbito, e a gente não ter uma necrópsia para saber se, às vezes, ele morreu em casa de um evento trombótico, por exemplo, de uma tromboembolia pulmonar, e a gente não sabia. Tá? Então, era um dos estudos que a gente queria fazer também comparativo. Porque é importante também a gente ter noção de todos esses auxílios diagnósticos e dessa terapêutica que eu comentei até, por exemplo, da antitrombina. Porque o tratamento em si de um quadro de hipercoagulação, quando eu tenho essa informação de um dímero D aumentado, por exemplo, ela vai ser impedindo a progressão dessa hipercoagulação. Então, quando eu falo em fator de risco para hipercoagulação, com todas aquelas condições que eu comentei, a gente vai entrar com uma terapêutica para evitar que essa hipercoagulação ocorra, ou para ela diminuir. Mas eu não consigo, por exemplo, ter um efeito fibrinolítico. Eu não vou ter um efeito fibrinolítico no tratamento, tá? Porque eu tenho que tratar a causa de base, que é a hipercoagulação. É claro que se eu tenho um paciente com trombo em si, né, ou se eu tenho, na verdade, uma fibrinólise primária, aí o tratamento pode ser um antifibrinolítico, tá? Mas nunca vai ser um tratamento de dissolução do coágulo. E aí, como que eu vou avaliar esse dímero D, então, no paciente? A avaliação do dímero D, ela sempre vai ser seriada. Eu tenho um valor de referência, eu sei o que é um resultado normal, eu sei o que é um resultado alterado, mas o paciente sempre vai ser a referência dele mesmo. Então, a primeira avaliação, no primeiro atendimento, vai ser a referência inicial. Então, por exemplo, aqui, a referência do dímero D no V200, no VET-check, é menor que 0,3 microgramas por ml, né, na técnica. Então, paciente com resultado menor que 0,3, ele está com concentração de dímero D normal. Num primeiro momento. Aí, eu vou, clinicamente ele está bem, então está tudo bem, mas ele teve um evento de dispneia e ele é um paciente renal crônico, não sei, estou supondo aqui, tá? Não sou clínica, não é 100% a minha segurança
falar da parte clínica aqui, avaliação clínica, mas a gente está fazendo uma suposição aqui. Então, eu vou reavaliar esse paciente, ele voltou, então eu vou refazer esse dímero D e vou comparar, ele tinha menos que 0,3, agora ele está próximo do 0,4 ou 0,35, né? Então, aumentou, diminuiu. Então, se é um paciente que já está em tratamento, enfim. Então, a ideia da avaliação do dímero D é a sequência, né? É o exame seriado. O sonho de todo patologista clínico seria que os exames, de modo geral, hemograma, bioquímica, enfim, esses exames de auxílio diagnóstico fossem tratados dessa forma, porque a gente tem um comparativo sempre com o anterior, tá? Um exame único, num momento único, a gente tem uma infinidade de considerações a se fazer e de possibilidades, tá? E aí, então, uma terceira reavaliação, se for o caso. E aqui eu até coloquei um exemplo, mas eu acho mais fácil eu ir direto ao ponto, que seria, por exemplo, esse trabalho publicado na Veterinary Pathology a respeito de girofilária. E eles utilizaram o dímero D para avaliar, então, avaliar associada à tromboembolia pulmonar durante o tratamento com adulticida, porque se sabe que é inevitável, né, ou é uma consequência muito comum, o tromboembolismo pulmonar após a aplicação do adulticida. Então, aqui tem um exemplo para vocês de 2 grupos, né? O primeiro grupo é um grupo com baixa carga parasitária e o segundo grupo com alta carga parasitária. Então, eles avaliaram no dia 0, no início do tratamento do parasiticida, né? E 60 dias depois e, consequentemente, sequencialmente, várias outras análises. E o que eles observaram aqui, o que a gente vê é esse aumento, né, do dímero D no grupo 2, né, aqui no grupo 2, que é o grupo com maior quantidade de dímero D. Então, a partir aqui, por exemplo, do 67º dia, né, após o tratamento, o paciente já começa com risco, né, já começa a aumentar o dímero D. E depois, isso varia, né, então, acompanhar esse paciente e fazer um tratamento paliativo aqui, ou eu não vou me ater à parte de terapêutica, mas é algo que eu queria chamar a atenção para vocês, que é uma forma de aplicação, tá? Tanto que aqui na conclusão do trabalho, ele coloca que a avaliação do dímero D pode ser um suporte, né, no monitoramento aí da tromboembolia pulmonar em cães com girofilariose durante o tratamento. Tá? E isso em outros casos também, né, pessoal, que cursam com hipercoagulação. Então, para a gente falar um pouquinho agora de coagulação intravascular disseminada, deixa eu respirar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? O som tá funcionando? Vocês estão me ouvindo bem? Daqui agora, a gente já está na metade da nossa conversa. Então, para falar de coagulação intravascular disseminada, primeiro a gente tem que lembrar de alguns mitos e verdades aqui com relação à coagulação intravascular disseminada. Então, coagulação intravascular disseminada não é uma doença específica. Normalmente, ela é um processo secundário, né, a uma causa de base. E nem todos os casos são agudos e hemorrágicos, né? Muitas vezes o caso hemorrágico, ele já chega porque o paciente já está lá bem evoluído. Às vezes, é um paciente aí com um evento, com um sinal clínico de trombose, ele pode estar em CID inicial, tá? Eu vou mostrar gráficos, vocês vão entender um pouquinho desses processos todos. A trombose, ela pode ser tão ou mais letal que a hemorragia, né? Seu prognóstico depende, então, da causa primária. Então, eu já citei aqui diversas causas primárias que, quando o clínico se depara com o atendimento desses casos, a luzinha do risco existe e ele tem que considerar e avaliar esse paciente. E o tratamento vai depender da causa, né? Porém, então, pressupõe-se a interrupção da coagulação, né? Então, a maioria dos tratamentos é com a redução da coagulação, da hipercoagulação. Então, pessoal, esse trabalho de 2018, ele avaliou somente pacientes com CID, tá? E o que eles observaram?
um risco de letalidade maior nos pacientes com hipocoagulação do que naqueles com hipercoagulação. O que é hipocoagulação? O que é hipercoagulação? O que é normocoagulação? Aí a gente tem que lembrar também lá daqueles gráficos da tromboelastometria que eu comentei com vocês. Né? A gente tem uma condição inicial da CID. Essa condição inicial da CID, ela é de hipercoagulação. Então, é aquele gráfico com uma amplitude bem grande lá na tromboelastometria. Então, é uma hipercoagulabilidade secundária a uma doença concomitante, pode ser secundária a um processo inflamatório grave, como eu comentei, doença renal crônica, hiperadrenocorticismo, tem um processo, uma hiperfibrinogenemia importante. Assim como outros, como anemia hemolítica imunomediada, por exemplo, também. Tá? Então, a gente tem menor regulação de anticoagulantes, né, deposição intravascular de fibrina e ativação da fibrinólise. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente ainda não tem aumento de dímero D, a gente tem o início desse processo. Tá? A gente vai começar a fibrinólise a degradar essa fibrina, e aí, quando esse paciente começar a reduzir a qualidade do coágulo, que isso aqui vai diminuindo ao longo do tempo, significa que a fibrinólise já está fazendo o seu efeito, o coágulo, ele se forma, mas rapidamente ele é dissolvido, tá? Pelo processo de fibrinólise. Então, aqui a gente já tem a presença do dímero D aumentado, tá? Então, esse aqui, pessoal, se fosse possível a gente pegar as CIDs, normalmente nessa fase, né, a chance, né, de esse paciente se manter vivo é maior do que quando a gente pega aqui, né, nessa fase. O risco de letalidade aqui é maior, de reverter isso aqui é maior. Por quê? Porque daí eu já tenho consumo de todos os fatores de coagulação, e aí eu já estou na fase da hemorragia, tá? E aí aqui o dímero D também vai estar aumentado, consequentemente, né? Mas aqui o risco de letalidade é maior conforme esse trabalho que eu mostrei para vocês. E aqui eu mostro para vocês os resultados com relação à avaliação do dímero D nesse trabalho, né? E nos pacientes com hipocoagulação, o dímero D é ainda maior, tá? Ele começa a aumentar aqui na normocoagulação. Então, se eu conseguir pegar um dímero D aumentado no início, né, eu tenho muito mais chance de conseguir salvar esse paciente. Então, por isso a importância do dímero D e da avaliação do paciente, né, sempre que num estado crítico aí ou num risco de hipercoagulação. Aqui é outro trabalho, né, avaliando a concentração de dímero D, né, aí em pacientes saudáveis e em pacientes com CID, né, e aqui no gráfico a gente consegue ver bastante a diferença, aqui nessa linha tracejada é o valor de referência, pacientes normais, né, claro que a gente sempre tem aquele outlier, que é sempre a pedra no sapato de muitos veterinários, até isso ficar claro, mas a gente tem, então, uma característica de aumento de dímero D em pacientes com CID. Fatores predisponentes de coagulação intravascular disseminada, pessoal, aí eu cito a síndrome nefrótica, né, e a anemia hemolítica imunomediada, como um dos mais relatados aí também. Porque além a síndrome nefrótica, além da inflamação propriamente dita, da síndrome inflamatória generalizada que a gente pode ter, né, tanto em uma quanto na outra, que isso vai contribuir para o estado de hipercoagulação. A gente tem na síndrome nefrótica a redução dos fatores de anticoagulação, que é a antitrombina, e no caso da anemia hemolítica imunomediada, a gente ainda tem um componente de vascular extremamente intenso aí acontecendo para contribuir para essa coagulação. Então, aqui, na anemia hemolítica imunomediada, tromboembolismo foi, então, o achado mais comum, né, nos cães que foram a óbito. Então, o tromboembolismo, de novo, aqui, associado à coagulação, à coagulação intravascular disseminada,
né, numa doença que é relativamente comum, numa condição que é relativamente comum, e a gente tem que ligar a luzinha do o que avaliar, como avaliar, quais são as possibilidades, que risco que é esse paciente. E se eu posso ter uma informação a mais para monitorar esse paciente e para ter uma informação prognóstica, né, do meu tratamento e tudo mais, tem que começar a usar, né? Tem que tornar isso cada vez mais acessível e mostrar isso para os clínicos, que isso é uma ferramenta muito rica, né? Aqui é outro trabalho de uma investigação multicêntrica, né, de pacientes com pancreatite. Eu comentei lá no começo da apresentação com relação a, muito resumidamente, patogênese, né, do risco trombótico em pacientes com pancreatite. Mas aqui, então, pacientes com pancreatite com valor de dímero D aí absurdamente aumentado. Bom, aqui é mais uma vez para exemplificar para vocês e para lembrar com relação à terapêutica. Isso ficou muito em mim depois da pós-graduação, que a gente avaliou doente renal crônico. A gente pegou esse caso do Brancão, a gente fez acho que 2 ou 3 unidades de plasma fresco para tentar reverter o quadro dele. Foi um dos quadros de hipercoagulação mais bizarros que eu já peguei com relação ao aumento, né, dessa amplitude. Isso aqui é um paciente normal, isso aqui era a tromboelastometria dele, e ele era um paciente todo edemaciado, né, em que a gente tentou reverter fazendo plasma, fazendo heparina, mas infelizmente ele veio a óbito pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 dias depois. Com relação à avaliação do dímero D em uma metodologia de point of care, e aqui eu gostaria só de mencionar para vocês, talvez você já tenha ouvido o termo point of care por aí, e o que se entende de point of care é de o cuidado ali naquele momento de forma rápida. Então, a ideia de dosar dímero D é exatamente essa, é ali de forma rápida, e no pronto atendimento, para que a tomada de decisão também seja rápida. Né? Então, esse é um trabalho, são dados de um trabalho que avaliou dímero D por um sistema point of care. Eles dividiram em 3 grupos: pacientes saudáveis, pacientes clinicamente doentes, mas sabidamente com coagulação intravascular disseminada ou tromboembolismo, e o terceiro grupo, então, clinicamente doentes, mas sem, né, sinal de CID ou de tromboembolismo. E aí, naqueles pacientes, apesar de ser um número menor aqui, um N menor, viu-se que esses pacientes tinham uma média de dímero D bem maior, né, do que aqueles pacientes que eram doentes e não tinham sinal clínico de coagulação intravascular ou tromboembolismo. E por aqui, eu também ressalto mais uma vez a avaliação seriada, né? Porque se esse paciente aqui, que tinha sinal clínico, aumentou o dímero D para chegar nesse status aqui clínico, esse aqui que ainda não apresenta, mas tem fatores predisponentes, né? Então, o acompanhamento aqui vai ser essencial. Então, pessoal, resumindo, né, a aplicação do dímero D não vai haver um sinal clínico ou um teste laboratorial de forma isolada que confirme a presença ou ausência da CID, principalmente por ser uma condição multifatorial. Mas o clínico, avaliando o paciente, avaliando o histórico, associado a outros exames laboratoriais, mais um dímero D, vai ser, então, um ótimo teste para triagem, né, dessa condição e para monitorar esse paciente e para o clínico ter um fator prognóstico de avaliação, tá? Então, vou apresentar para vocês agora o VetCheck, né, é esse equipamento aqui, extremamente portátil, né, ele pesa 2,5 kg, totalmente touch, e o kit de dímero D, ele vem dessa apresentação aqui. São apenas 10 testes por kit. É um teste espécie específico, a reação é antígeno anticorpo espécie específica, então ela é para a espécie canina.
O plasma, se tratado, é a amostra que a gente vai usar, com resultado em apenas 5 minutos, como eu comentei com vocês. O procedimento de realização de um dímero D é extremamente simples, né? A gente vai colocar o dispositivo no equipamento, eu vou misturar 5 microlitros desse plasma, é muito pouquinho, né? Homogeneizar em um diluente que vem junto com o equipamento, com o kit, desculpa. Vou pegar 100 microlitros dessa mistura, vou despejar aqui e vou apertar o botão iniciar. Em 5 minutos a gente tem um resultado. Então, é algo muito prático de se fazer, né? E os valores de referência para a interpretação, como eu comentei, sempre de forma seriada, o paciente sempre vai ser a referência dele mesmo, mais paciente com menor que 0,3 microgramas por ml é considerado um paciente aí normal. E aí, um resumo aqui do nosso raciocínio diagnóstico do que eu comentei com vocês essa noite eu tenho um resultado alterado de dímero D? Não, eu não tenho. Então, um tromboembolismo é uma condição improvável. Eu tive um resultado alterado? Sim. Então, eu tenho que ver, existe uma predisposição à trombose? Ele tem lesão endotelial? Ele tem alteração de fluxo? Ele tem alguma condição que leve à hipercoagulação? Eu tenho que investigar a causa de base dessa quebra na tríade de Virchow, né? E aí eu vou avaliar outros parâmetros. Ele tem um aumento de pressão arterial, por exemplo, que pode alterar, fazer turbilhonamento. Ele tem uma proteinúria que vai fazer redução dos fatores anticoagulantes. Ele tem uma alteração metabólica que leve à presença de citocinas e fatores de ativação. Ele tem uma doença infecciosa, como, por exemplo, uma girofilariose ou ele tem uma doença parasitária, como uma girofilariose, uma doença infecciosa, como a leishmaniose, por exemplo, né? Então, a gente tem que tratar a causa de base, tirar essa condição de hipercoagulação dele, reduzir esse processo e fazer análises seriadas, né, para avaliar a redução desse dímero D associado a outros exames diagnósticos aí, né, nesse paciente. Bom, pessoal, para a gente encerrar a conversa de hoje, eu abro aqui para perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento com relação à apresentação de hoje, se não ficou claro, se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar. Podem mandar ali no chat, por favor. Para quem está no celular, se você clicar nos 3 risquinhos no celular, consegue abrir o chat no balãozinho, tá? Que vai aparecer. Para quem está no computador, basta clicar no balãozinho que tem no menu principal aqui embaixo do aplicativo do Webex. Pessoal, alguma dúvida? Sem questionamentos? Dr. Jean está nos questionando aqui, deixa só ele escrever a pergunta, que aí eu já vou fazer o repasse para todos aqui para acompanhar. Enquanto o doutor Jean escreve o seu questionamento aqui no chat, gostaria já de antemão de agradecer a presença de todos vocês hoje, né, para dividir esse tempo aqui entre todos. Se alguém tiver alguma contribuição também, fiquem à vontade. Eu deixei meu contato ali no final da apresentação, mas no site da Ecodiagnóstica vocês conseguem entrar em contato conosco, é ecodiagnosticavet.com.br. Né? Nas redes sociais também vocês encontram a Eco Linha Veterinária no Facebook, a gente tem a Ecodiag no Instagram. Então, vocês podem mandar qualquer dúvida lá, pedir para entrar em contato comigo ou com a equipe da veterinária, e a gente passa maiores informações para vocês a respeito do VetCheck. No caso, o Dr. Jean perguntou se o dímero dele pode se elevar de maneira a diferenciar de outras doenças. Aí, doutor Jean, a gente está engatinhando nesse sentido,
né? Não dá para dizer que numa doença ele vai ter um aumento maior ou menor, né, na anemia hemolítica imunomediada do que na doença renal crônica, por exemplo. A gente teria que ter estudos em populações específicas, né, para poder saber qual é a característica do dímero D naquela condição. Isso a gente ainda não tem. A gente tem avaliações de modo geral dos pacientes com aquela comorbidade, com aquela doença, seja anemia hemolítica imunomediada ou uma doença renal crônica, e a avaliação do dímero D, mas eu não tenho essa correlação de um valor, né, que diferencie tais patologias. A gente teria que acompanhar o paciente, não dá para dizer que ele vai diferenciar as doenças, não. Ele só vai se referir ao processo de coagulação em si. E aí isso vai variar muito de doença para doença e de paciente para paciente.